Olá, amigas, olá, amigos. Encerrando as nossas atividades de fim de ano, nós gostaríamos de apresentar a vocês a série Momentos com Joana, um tema muito especial, o amor de Joana. Para aqueles que acompanham a série e não conhecem quem é Joana, quem é esse espírito, o que foi, e se perguntam sobre ela, segundo o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, de psicografia de Franciscano de Xavier, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Herodes Antipas, possuidora de verdadeira fé. Joana tinha grandes dificuldades com o seu esposo e, como não conseguia desvencilhar-se das amarguras domésticas, porque seu companheiro de comportamento pusilânime não aceitava as claridades do Evangelho, após um atrito sério, sua serva nota a enorme tristeza no seu olhar, lhe fala de Jesus. Tomada de desgosto, procura o Rabi, a quem desde os primeiros momentos nos diz Divaldo que Joana ficou mimetizada ao perceber e sentir o magnetismo amoroso do Galileu, a quem os sofredores consideravam o embaixador celeste. A passagem descrita por Humberto de Campos nesse livro é de rara beleza e nos proporciona a reflexão necessária que orienta nossas vidas e nos faz compreender a trajetória deste espírito que desde o primeiro momento assimilou o poder de transformação do amor e seguiu Jesus com a fidelidade ímpar, própria dos espíritos regenerados já àquele tempo, a caminho da trajetória de luz. O encontro com Jesus é inesquecível. Nos fala Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando ele descreve Jesus, que Jesus ainda era um homem moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordioso uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino revelando ao mesmo tempo intensa bondade, imensa bondade e singular energia. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Depois que Joana lhes fala das suas amarguras domésticas, Jesus ouve pacientemente, atentamente, lhe diz: volta ao teu lar, ama o teu companheiro, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, de sabedoria e amor. Jesus faz importantes demonstrações a Joana. Deus é único, só existe uma fé para nossas relações com o seu amor. E ele lhe diz que o objetivo maior, que ele veio em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Uma fé que, a ser acesa, essa chama jamais pereceria. E fala para ela: teu esposo não te compreendes a alma sensível? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não te houvesse uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estás cumprindo a vontade de Deus. A sabedoria celeste
não extermina paixões, transformam. E o Pai de amor não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Humberto de Campos nos diz que desde aquele dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho, sempre ativa para a compreensão de Deus. Seu espírito divisou uma luz sagrada e oculta. Após a morte de seu esposo, onde ela perde tudo e passa a trabalhar como serva, continua ardentemente essa fé que lhe emoldurava o espírito. Ela posteriormente vai para Roma e é em Roma que nós vamos ter um momento importantíssimo, o poste do martírio, onde Humberto de Campos nos diz que diante das primeiras flagelações dos cristãos, Joana e o filho que ele possuía também já na cruz do martírio, um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio exclama para ela: abjura, renuncia. A discípula, já velha, com seus cabelos brancos, já olha para o céu e sem uma palavra de negação ou queixa, nada diz. Nesse momento, o açoite dispara sobre o seu filho que, seminu, exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe. Não vê que nos perdemos? Abjura, por mim que eu sou teu filho. Joana, naquele momento, verte abundantes lágrimas e recorda toda a sua vida. E ante os apelos desesperados do filho, lembra de Maria e recorda que ela também fora mãe e, vendo o filho crucificado no madeiro infame, soubera conformar-se ante os desígnios divinos. Então Joana, contemplando a primeira vítima ensanguentada, olha para o filho e exclama firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E neste momento, ante o delírio da massa que gritava, diante daquele espetáculo humano, um dos verdugos exclama: o teu Cristo apenas ensinou-te a morrer? E numa capacidade incrível de resistência, porque neste momento as labaredas, o fogo já lhe subia o corpo, Joana reúne forças e responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu a mão consoladora do Mestre que lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Divaldo nos dá testemunho das várias vidas de Joana de Ângeles e do seu amor incondicional por Jesus. É exatamente como Clara de Assis que nós vamos encontrá-la junto a Francisco na revivência do Evangelho de Jesus. Uma entrega total aos pobres e necessitados. Assim se pode dizer de ambos, Francisca e Clara de Assis. César Saide, do livro Joana e Jesus, uma história de amor, nos diz que se Jesus foi um marco divisor inesquecível da vida de Joana, Francisco será aquele coração que lhe trará de volta o meigo Rabi, fazendo com que renove seus votos de sacrifício e renúncia em prol de um mundo melhor. A influência de Francisco na vida de Clara e de todos os jovens de Assis é tamanha que uma verdadeira renovação espiritual se processou naquela comunidade e que ecoa até hoje. Joana, filha de família rica também, como Francisco, escolhe a clausura
e escolhe viver para servir do que ser servida, amar que ser amada e ser a menor de todos. Isto confirma as belas palavras de Leon Denis sobre sua escolha no livro Grande Enigma. Aquele que se recolhe no silêncio e na solidão, diante dos espetáculos do mar, das montanhas, sente nascer em si mesmos imagens, pensamentos, harmonias que o arrebatam, encantam e consolam das misérias. Abrem-se-lhe as perspectivas da vida superior. Compreende então que o pensamento de Deus envolve e nos penetra, quando, longe das torpezas sociais, sabemos abrir-lhe nossas almas e nossos corações. Joana e Francisco é uma doação incondicional, uma fidelidade de sentimentos. Essa vida na clausura é um despreendimento das coisas mundanas, concentração do pensamento, austeridade dos costumes. Segundo seu biógrafo, Joana também, ela flagelava-se, tinha o celício, e isso é próprio da crença daquela época, né? Martirizar o corpo para que o espírito crescesse. Nessa clausura, ela tinha importantes meditações e servia às suas freiras, às suas irmãs, e tinha o hábito de lavar e beijar os pés das suas irmãs. Isso nos diz Leon Denis que a clausura, a vida claustral, ela amplia certas faculdades. Nós vamos encontrar também uma outra encarnação, quando ela encarna no México como Juana Inês de la Cruz. No México, ela dedica-se a cuidar de enfermos com peste, enfrenta ciúmes e inveja que a posição intelectual da igreja desperta. É chamada a monja da biblioteca do convento das Carmelitas Descalças, Sor Juana Inês de la Cruz. Também, posteriormente, ela encarna na Bahia como Sor Joana Angélica de Jesus. Em 1761, ingressa aos 21 anos no convento da Lapa. Nós vamos ter um ato heróico nesta encarnação de Joana, que também em outras encarnações, como por exemplo na encarnação como Clara de Assis, por 3 vezes, ela também tem atitudes heróicas para defender o convento e as irmãs. Então, Sor Joana Angélica de Jesus, ela em 20 de fevereiro de 1922, isso está na história, na nossa história, com 66 anos, na luta pela independência, pelas tropas portuguesas. Essas tropas tentam invadir o convento da Lapa, e ela abre a porta e diz para os soldados: para trás, bárbaros, respeitai a casa do Senhor. Os portões caíram aos golpes de vossas armas. Esta passagem, porém, está guardada por meu peito, e não passarei senão por cima do meu cadáver. E ela desencarna pelos golpes das armas, né? Mas salva o convento. Qual a importância do Espírito Joana de Ângeles na educação e aprimoramento de todos aqueles que buscam os seus conhecimentos? A pedagogia libertadora da benfeitora, através de um planejado sistema de ensino, propicia ao educando do espírito, e isso nós podemos chamar de todos aqueles que se propõem ao aprendizado da ciência, filosofia e religião dos espíritos com objetivos superiores, melhorar-se, compreender e alicerçar as bases para uma vida digna e feliz, alcançando o aprimoramento intelecto-moral fundamentado no legado kardeciano, bem como a compreensão da destinação das emoções que, nascendo nas bases do primarismo humano, projeta-se na trajetória de luz rumo às explosões do amor cósmico, do eu profundo. Joana nos oferece, através da psicografia de Divaldo Franco, em toda a sua trajetória literária, desde as primeiras obras até a valiosíssima coleção psicológica, roteiros, alertas e a grande contribuição trazer para toda a coletividade espírita e não espírita,
de uma forma simples, clara e inteligível as contribuições dos grandes mestres da psiquiatria, da psicologia e o seu próprio contributo, traduzindo com a sua didática especial os caminhos do autoaprimoramento. Joana também nos apresenta em suas obras o mestre dos mestres, Jesus, com um arrebatamento altruístico, característicos que lhe são próprios, como aponta exatamente Humberto de Campos, com as mesmas qualidades desde sempre: rara dedicação, nobre caráter e verdadeira fé. E através da psicografia do nosso querido Divaldo, ela nos traz um poema em louvor ao irmão Sol, ao seu querido Pai Francisco. Quando chegaste à terra, a noite medieval espalhava o terror, mantendo a ignorância em predomínio de que se locupletavam os poderosos para esmagar os camponeses e os citadinos pobres. Havia superstição e medo em toda parte, caminhando a humanidade sob o estigma do pecado e do vício, que eram punidos com impiedade. Tu chegaste e apresentaste a verdade, que nunca mais deixou de iluminar a sociedade. Na tua simplicidade santa, cantaste o hino de louvor a todas as criaturas, chamando-as docemente irmãs. Tua voz suave e meiga entoou então o canto da paz e te fizeste o símbolo da verdadeira fraternidade que um dia se estenderá sobre toda a terra. Nos teus dias e mesmo pouco depois, ninguém te resistia à presença, à voz, à vibração, o inefável amor. Ó irmão cantor dos desesperados e esquecidos, o mundo moderno, rico de glórias ligeiras e pobre de sentimentos, orgulhoso de suas conquistas rápidas, mas não nota a imensa aflição em que estorcegam as multidões famintas e excluídas da sociedade, vivendo uma insuportável noite de terror e de incertezas, necessita de ti com urgência. Nunca houve tanta carência de amor quanto agora. Por isso, o teu canto virá diminuir a angústia que se transformou em patética afligente na terra sofredora. Volta, irmão Francisco, para novamente reunir tuas criaturas, todas elas à tua volta, como fizestes naqueles dias já recuados, conduzindo-as a Jesus. Volta, por favor, irmão Alegria, a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada e uma primavera de bênção tome conta de tudo. O céu azul que te agasalhou e os campos verdes com lavanda perfumada que teus pés feridos pisavam continuam aguardando-te. Canta, então, novamente a tua oração simples com que nos brindastes naquele dia. Dias inesquecíveis, e onde houver desespero, faz com que se manifeste a paz e a esperança, e ante a ameaça da morte iminente, o ser ressurja em júbilo ante as certezas da ressurreição, porque é morrendo que se vive para sempre. Irmão Sol, a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa. Os ensinamentos da benfeitora nos trazem os esclarecimentos necessários neste período difícil em que vivemos e nos ensina a mergulhar nos escaninhos das nossas almas, buscando trabalhar nossas sombras e nos transformar. Mostra-nos os alicerces necessários para ultrapassar a árdua estrada de provações e testemunhos, acenando para a resposta esperançosa do amor em nossas vidas, tão bem trabalhada em todas as suas obras, onde nós encontramos consolo, iluminação da consciência, a autoconsciência e a terapia libertadora do Mestre dos Mestres, o seu grande amor, a quem ela fielmente segue os passos e nos ensina a seguir por toda a eternidade.